Ok. O nosso curso de formação em psicanálise, ele começa com a história. Para nós entendermos como nasceu a psicanálise, nós precisamos ir lá nos primórdios, lá com Freud. Depois de Freud, nós temos lá outros psicanalistas bem famosos, aí, Lacan, Winnicott, Anna Freud, Melanie Klein, um dos mais famosos aí, Lacan. Então, são psicanalistas pós-Freud. Nós aqui, então, hoje vamos discorrer sobre a história e os fundamentos. É muito interessante, preste atenção nessa aula, porque nas turmas passadas nós passamos por essa matéria assim, de uma forma bem superficial. Agora aqui nós vamos estar, vocês terão o privilégio de ter assim uma nova pesquisa sobre os fundamentos da psicanálise. Nós fomos a fundo de como ela começou, como ela se desenvolveu, vamos falar um pouquinho da biografia de Freud e assim por diante. Bom, Freud é um sujeito que ficou durante muitos anos aí, até no contexto religioso, um tanto mal visto, né? Porque Freud só falava de sexualidade, sexualidade, sexualidade. Esse sujeito só fala de sexualidade. E eu, como vim do contexto religioso, eu sempre tinha preconceitos com a questão do Freud, né? Falasse Freud no contexto religioso, a gente... esse cara é um ateu. Como que você pode estudar uma ciência de ateu? Na verdade, não era nada disso, né? Na verdade, o Freud tinha... ele era filho de judeu, a religião judaica tinha sua cultura, sua tradição. Freud não curtia muito essa da religião, né, dos seus pais. Então, não vamos discutir religião, nós vamos discutir a descoberta de uma das maiores ciências, né, da mente que já existiu, que é a psicanálise. Até mesmo os psicanalistas, eles estudam a psicanálise porque eles têm o conceito que a psicanálise vai mais a fundo na mente e no inconsciente humano. Então, nós vamos começar por Freud, que em 1856 até 1939, essa foi a trajetória de vida dele. Freud não começou como psicanalista, não existe não podemos dizer a psicanálise surgiu, Freud surgiu da psicanálise. Não, a psicanálise surgiu de Freud. Ela veio de um experimento dele dentro de uma clínica de medicina. Freud era um médico neurologista. Durante a Primeira Guerra, houve muitos feridos, muitos mutilados, e Freud tratou desses soldados. O que esses soldados tinham eram manifestações de neurose. E Freud, então, trata desses soldados ali, oriundos da Primeira Guerra, e ele percebia que esses soldados tinham algumas manifestações neurológicas, algumas coisas assim, alguns ataques, algumas neuroses que eram oriundas dos ferimentos, dos traumas da guerra. Depois ele foi tratar das mulheres com neurose em um outro hospital psiquiátrico. Então, Freud era médico neurologista. Ele descobriu a psicanálise no decorrer dessa carreira de médico, né? Então, ele é um importante psicanalista austríaco que foi considerado o pai da psicanálise. E interessante nós notarmos isso, que existe uma rixa histórica da psicologia com a psicanálise. E há poucos dias, conversando com uma psicóloga, ela disse assim, olha, a psicologia, a psicanálise é a mãe da psicologia. Primeiro nasceu a psicanálise, depois nasceu a psicologia. Então, a psicologia também foi influenciada muito pela psicanálise. Então, há de se respeitar que a psicanálise é a primeira ciência aí da mente humana antes da psicologia. Então, Freud, o pai da psicanálise, ele pertencia a uma família, né, judaica, ele veio de uma família judaica, e ele ficou ali no Império Austríaco com os seus pais devido à perseguição aos judeus. Eles ficaram ali na Áustria. Freud nasceu no dia 6 de maio de 1856, seu pai, Jacob Freud,
era um pequeno comerciante. E a mãe, a Mary Natson, era a sua mãe, mais nova do que o pai, muitos anos. O Freud era o primogênito de 7 irmãos, e aos 4 anos de idade, sua família mudou-se para Viena, onde os judeus tinham melhor aceitação social e melhores perspectiva econômica. Freud não teve uma vida fácil. A vida dele foi muito difícil, perseguição aos judeus, a família dele, e naquele tempo da guerra, né, da Primeira Guerra, depois sofreu ali na Segunda Guerra também, durante o nazismo, e depois vocês vão ver aí, no decorrer da aula, eu vou falar sobre isso. Então, está aí a família de Freud, que era uma família judaica, uma família grande, e, com certeza, Freud era o mais intelectual e o mais inteligente dessa família. Está dando um pico aí na minha imagem, mas logo vai melhorar, tá? Freud, então, dessa família, era o mais inteligente. Já se destacou na faculdade, lá da universidade, de medicina, já despontou aos 17, 18 anos como um intelectual. E, desde pequeno, ele se mostrou um brilhante aluno. Quando ele, aos 17, ingressou na Universidade de Viena, lá no curso de medicina, durante muitos anos nessa faculdade, ele começou a se destacar pelas suas pesquisas. E ele vivia num laboratório lá de filologia, que era dirigido por esse médico aí, o Dr. von Buch, e ali percebia-se que Freud era muito dedicado à pesquisa. Já era CDF desde criança, né? O Freud, então, em 1876 até 1882, trabalhou com esse especialista e ele concentrou as suas pesquisas ali sobre o sistema nervoso. Por isso que fala que ele era um médico neurologista. Ele trabalhou para entender as manifestações físicas que eram oriundas do sistema nervoso, o sistema histológico, né? Que já revelava grande interesse pelo estudo das enfermidades mentais. Então, Freud até ali não era psicanalista, não tinha inventado psicanálise, não existia psicanálise. Ele, então, passa a desenvolver pesquisas na área de neurologia, de doenças mentais, e ele foi descobrindo o porquê dessas doenças, quais eram as origens desses transtornos, o porquê que essas pessoas sofriam essas enfermidades mentais. E ele foi, então, incrementando alguns métodos de tratamento. E ele trabalhou também no Instituto de Anatomia, sob orientação desse doutor aí, H. Meinert. Interessante que ele concluiu em 1881 o curso, e aí ele tornou-se um médico clínico especializado em neurologia. E durante muitos anos, né, ele trabalhou em uma clínica neurológica para crianças, olha que interessante, e é onde ele se destacou por ter descoberto que as crianças tinham um tipo de paralisia cerebral que depois passou a ser conhecido pelo nome, né? Então, Freud já despontou como um médico especialista em problemas neurológicos. Então, Freud era médico neurologista. E o primeiro companheiro de Freud, o Joseph Breuer, foi um psicanalista também. Ele era um médico neurologista e depois ele seguiu a vertente de Freud com a psicanálise. Lá em 1884, o Freud entra em contato com esse médico que havia curado sintomas graves de histeria através do sono hipnótico. Depois eu vou falar sobre a hipnose, tá? Por que Freud começou com a hipnose, depois por que ele abandonou a hipnose. Então, esse sono hipnótico tratava sobre as histerias, principalmente das mulheres daquela época. Eu vou falar depois aí na sequência por que essas mulheres tinham esses ataques histéricos. O paciente conseguia se recordar daquelas circunstâncias que deram origem à sua moléstia. E nós chamamos esse método de hipnose ou de tratamento hipnótico para amenizar os ataques histéricos de um método catártico, que é muito conhecido aí no meio psicanalítico e psicológico, né? E esse método catártico constituiu o ponto de partida para a psicanálise. Aí começa a psicanálise a despontar nesse ponto aí, onde o Freud passa a fazer alguns estudos
das manifestações físicas, que eram oriundas dos problemas da mente, e ele descobre, então, algumas coisas desses sintomas, e aí ele vai, então, chegando mais perto de criar a psicanálise. Muito bem. Aí, interessante agora é que, em 1885, essa é um ponto muito importante, que gostaria que vocês prestassem bem atenção, tá? Pessoal, dá um mute aí. Onde que está aí para dar um mute? Obrigado. Em 1875, Freud ganhou uma bolsa de estudo para ir para Paris, estudar lá num hospital chamado Salpêtrière. Salpêtrière, depois eu vou falar o que era esse lugar. Ele ganhou, então, uma bolsa e ele obteve o mestrado de neuropatologia. Ele ganhou a bolsa lá de especialização em Paris. Ele foi estudar com um médico famoso, um médico neurologista chamado Jean-Martin Charcot. Jean-Martin Charcot era um cara na época. Não sei quem que eu vou comparar o Jean-Martin Charcot hoje, né? Era um médico famoso. Ele era professor de outros médicos. Jean-Martin, ele criou a técnica hipnose. Se alguém já ouviu falar, que a hipnose foi criada por Jean-Martin nesse hospital que o Jean-Martin Charcot fazia, dava suas aulas e fazia suas experiências com mulheres neuróticas que estavam internadas nesse hospital. Eu vou falar um pouquinho na sequência. Faltam alguns minutos para cair. Quando cair, vocês vão saber que já é para ir lá e acessar o link novamente. O Jean-Martin Charcot era professor dos médicos. O Hospital Salpêtrière antes era uma prisão e depois se tornou um hospital de loucos. Interessante que, naquela época, quando um filho de um nobre manifestava naquelas neuroses, eles não tinham a ciência que nós temos hoje, a tecnologia para saber o porquê desses sintomas. O que acontecia? Os nobres internavam os filhos, as filhas principalmente, nesse hospital, e ali, quando alguém ia visitar esses nobres, dizia: onde está seu filho, onde está sua filha? Aí eles estão estudando lá em Paris, mas na verdade estava internado. Era muito vergonhoso para aquela sociedade ter um filho ou uma filha, principalmente uma filha, internada com loucura. Então, nesse hospital aí, o Salpêtrière, que anteriormente na guerra foi um depósito de pólvora, de munições, e depois se tornou prisão, e aí fizeram um hospício, e ali eles internavam as mulheres que sofriam de histeria, que eles julgavam que aquilo ali era loucura. Então, Salpêtrière é o início da carreira de Freud, e dali, então, ele começa a estudar mais a fundo sobre as manifestações físicas dos problemas que eram oriundos da mente. Esse hospital foi construído no século XVII. Primeiro, ali era uma fábrica de pólvora, e depois foi um prédio projetado que abrigava ali alguns mendigos, depois desocupados, marginais, e todas as pessoas que perturbavam a ordem em Paris. Quando tinha lá uma perturbação da paz e do sossego na capital, em Paris, na capital da França, eles iam para esse lugar aí. E o Salpêtrière depois se tornou, então, um hospício. Ele eventualmente serviu de prisão para as prostitutas e local para manter afastados da sociedade os doentes mentais. Gente, quem tinha um parente doente mental naquela época era afastado da família, não ficava no seio da família. Eles achavam que aquilo lá era loucura, aquelas histerias, aqueles ataques epiléticos, parecia que eram manifestações assim de demônios, né, de bruxaria, e muitas mulheres foram massacradas por causa disso. Então, os criminosos insanos, os epiléticos e os desvalidos em geral, tudo ia para esse lugar aí. E lugar também que era famoso por sua grande população de ratos. As filhas dos nobres, os filhos, principalmente as mulheres, eram jogadas ali para morrer. Era um depósito de mulheres ali em situação deplorável, defecavam ali, jogavam a comida ali entre elas, tinha manifestações ali de ataques neuróticos ali, eles precisavam levar essas mulheres para uma banheira cheia de gelo, e ali eles faziam
aquele tratamento, porque era muito difícil de conter aquela grande população de mulheres neuróticas, né? E assim, se vocês não sabem, a história diz que teve uma vez, quando a Revolução Francesa iniciou, o primeiro lugar que os revolucionários foram foi na frente desse hospital e massacraram as mulheres que ali estavam internadas. Essas mulheres foram mortas ali na frente desse hospital. Foi muito cruel. A Revolução Francesa levou essas mulheres para ali o martírio, né? Então, massacre das mulheres no Hospital La Salpêtrière, em 3 de setembro de 1792. Morreram várias mulheres que ali estavam internadas. Foi um dos maiores massacres ali na cidade de Paris. Então, foi no período da Revolução Francesa, que foi tomado pela multidão, que libertou as prostitutas e outras, provavelmente, mulheres doentes mentais, presta atenção, foram assassinadas. Então, é doente mental? É louca? Vamos matar. Isso aí não vai servir para a sociedade. Isso aí é estorvo para nós. Essas mulheres foram assassinadas desde a Revolução. E o Salpêtrière, que é esse hospital psiquiátrico, serviu como asilo e hospital psiquiátrico para essas mulheres. Então, veja que coisa terrível, né? Essa é a imagem do hospital hoje, a imagem do Hospital Salpêtrière, e hoje é uma faculdade. Voltando lá em Charcot, deixa eu ver como é que está o tempo aqui para não termos problema. Falta 1 minuto para cair. A hora que cair, vocês entram no mesmo link. O Charcot, então, assumiu a responsabilidade como médico psiquiatra e neurologista desse hospital para tratar dessas mulheres, ali pós a Revolução. E aí ali ele desenvolveu a técnica, a hipnose. E foi nesse período que Freud foi estudar com ele. Todos esses médicos que estão aí eram médicos famosos, ó. Charles Ferrer, Alex John Boy, Edward Bassan, todos esses médicos famosos aí, Whitman, Freud, Jung, todos esses médicos foram estudar com Charcot. Então, Charcot, o Gilles de La Tollette, todos esses médicos que a gente não sabe quem é, né? Só ouve aí nos anais da história. Mas eram homens que marcaram a sua época ali como médicos neurologistas, porque a população de mulheres e de doentes mentais nesse tempo era assustadora. Então, foi nesse período que Freud começou a desenvolver ali a psicanálise. Então,